Fala que quando o homem quer brigar, ele vai encontrar seus motivos. Sim. Então, quem quer fatalmente criar uma briga, né, uma guerra entre pessoas, ele tem que diminuir a religião das pessoas para que isso aconteça com maior facilidade? Olha, Eu falo porque o comunismo em si, ele é contra a religião, sim. diretamente. O problema da paz. Quando... Talvez aí esteja todo o problema do globalismo, do governo mundial, etc. Nós tivemos na Revolução Industrial nos Estados Unidos, no século XIX, a formação de fortunas imensas, nunca vistas antes na história da humanidade. Os Rockefeller, o Morgan, Ford. E o povo dos Estados Unidos, assustado com aquilo, acabaram fazendo uma legislação antitrust, obrigando eles a dividir as empresas e obrigando o investimento em filantropia. E os Estados Unidos têm uma tradição de filantropia. Você vê no livro do Tocqueville, que ele dizia que na Inglaterra as boas iniciativas sempre tem um nobre, um aristocrata por trás, na França o Estado, e nos Estados Unidos é o próprio povo, precisa reparar a ponte, o pessoal vai lá e faz sozinho. Né? Então eles têm uma tradição de filantropia, e aí criaram as grandes fundações filantrópicas. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, que foi quase uma obrigação da legislação dos Estados Unidos para que aquelas fortunas imensas que se formaram tivessem uma destinação social. E isso começou muito bem. Por exemplo, o ensino de medicina era muito ruim nos Estados Unidos, o ensino superior. Aí o Rockefeller, agora eu sou obrigado a fazer filantropia. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar a saúde dos Estados Unidos, porque é muito precária. Mas para ter saúde precisa de médico, então precisam formar médicos. Aí ele mandou um fulano chamado Abraham Flexner fazer um relatório do ensino médico nos Estados Unidos. E aí o resultado foi catastrófico, mas ele fez um diagnóstico e uma terapêutica. Né? Ele fez uma proposta de reforma do ensino de medicina nos Estados Unidos. E o Rockefeller chegava para as faculdades, tu quer melhorar, eu dou a grana, mas tem que fazer do jeito que eu quero. Tá aqui o esquema do Flexner, você vai fazer a faculdade modelo. Isso veio até para o Brasil. A faculdade de medicina da USP foi feita em cima do relatório Flexner com dinheiro da Fundação Rockefeller. Caraca. Era para ser a faculdade modelo do Brasil. E ainda é. Foi tudo feito com dinheiro da Fundação Rockefeller aquilo, a casa de Arnaldo, ali no Dr. Arnaldo. E aí eles foram investindo dinheiro em filantropia, em saúde, em hospitais, etc. Aí o que aconteceu? Veio a Primeira Guerra Mundial. E a guerra é uma consumidora de recursos, uma destruidora de bens e de vidas. Né? Aí o Rockefeller pensou, puxa, eu estou num nível muito pequeno de filantropia. Porque eu só estou preocupado com saúde, médico, entendeu? Você vê que ele diz, precisa ajudar quem está doente. Mas quem está doente precisa de hospital precisa de médico. Ele sempre, com a mentalidade de empresário que ele tinha. Aí pensou, a gente precisa fazer algo pela paz. E aí ele botou o pessoal para estudar, só que, digamos assim, quando a pessoa tem um nível de valores humanos muito baixo, né, certas aberrações aparecem. E aí alguns os médicos disseram, deram uma solução psiquiátrica. O ser humano, ele entra em guerra porque ele fica doido, ele entra em surto. Porque a Primeira Guerra Mundial quase foi um surto coletivo. Vamos matar os alemães, vamos matar os franceses, etc. E tal. O próprio movimento comunista, que era contra as guerras, se dividiu. Entendeu? Aquela coisa, o proletário não tem pátria, os caras não quiseram saber. Os operários, cada um foi defender o seu país. O internacionalismo proletário morreu ali. E deram uma solução ou psiquiátrica ou genética. Ou a gente faz uma engenharia... As pesquisas de engenharia genética nascem nessa época. Nesse momento. Vamos fazer o ser humano ficar mais pacífico,
para ele não entrar em guerra, ou então vamos intoxicá-los de remédio para ele ficar bonzinho. Né? Os advogados e cientistas políticos tiveram outra ideia. Olha, o que acontece é o problema do Hobbes. O Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem. Ele dizia que existe um estado de natureza que o homem não é social por natureza. A ideia do Platão, do Aristóteles e da doutrina social da igreja é que o homem é social por natureza. O homem vive em sociedade por uma necessidade natural. A ideia do Hobbes, do Rousseau e de outros que fundamentam o pensamento político moderno é que o Estado é fruto a sociedade é fruto de um contrato, que o estado natural do homem não é social. E o que o Hobbes dizia? Que o estado de natureza é uma guerra de todos contra todos. Cada um, o homem é lobo do homem e é de guerra constante. Por que a guerra acaba? Porque os homens, os indivíduos, eles veem que é mais vantagem. Vamos fazer um contrato, instituir uma autoridade, uma sociedade, leis, que aí a gente pode conviver com paz, com calma, com ordem. Essa é a teoria da origem do Estado do Hobbes, que depois o Rousseau retoma no contrato social. Essa é a teoria do Leviatã do Hobbes. E o pessoal do Rockefeller viu, olha, no nível nacional, no nível interno, nós formamos um Estado. O problema é que o estado de natureza continua vigorando para as relações internacionais. Então, nós precisamos criar os Estados Unidos do mundo, porque os Estados Unidos já eram um modelo de federação de países independentes, de estados independentes que resolveram formar um único governo federal. As 13 colônias que se tornaram 13 estados e que formaram os Estados Unidos da América. Então, a solução é a gente fazer os Estados Unidos do mundo, que aí a guerra se torna impossível. A menos uma guerra civil, mas um poder mundial conseguiria reprimir. Uma das coisas que é difícil fazer revolução no Brasil, que o Brasil é muito grande, as revoluções sempre foram regionais. Sim. Entendeu? Fulano vai fazer lá, a revolução acaba ficando separatista. Né? Tem lá a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul, Canudos, então ela é sempre um fenômeno regional. Aqui, para derrubar o governo, você precisa de uma instituição nacional, que em geral é o exército. Né? Um movimento revolucionário no Brasil, no máximo, ele vai se tornar um movimento separatista. Não tem a ilusão em relação a isso por causa do tamanho do país. E então a solução para a paz que essa pessoal sugeriu foi a formação de um governo mundial. E os demógrafos, eles disseram, olha, tem guerra porque os recursos são escassos. Só que não dá para você aumentar os recursos naturais. Então o que você pode fazer é reduzir a população. E aí começa todo o investimento das fundações norte-americanas no governo mundial, na psiquiatria e na redução populacional. Isso parece teoria da conspiração que estou falando, mas isso é tudo documentado. Você pode pesquisar, por exemplo, os movimentos pró-aborto do Brasil. Todos eles são financiados por Fundação Rockefeller, Fundação Ford, etc. Isso dentro de uma proposta de redução populacional. Você teve o relatório Kissinger, um documento oficial do governo dos Estados Unidos, dizendo que era prioritário reduzir a população do Brasil, em 1973. Então, você vê como a corrupção da virtude. E engraçado que isso hoje é um problema mundial, né? A redução da população, né? Tanto que a China, que tinha limite de filhos por casal, hoje reboga isso. Sim. Né, até beneficia quem tem mais filhos. Eu concordo com Câmara Cascudo. O melhor do Brasil é o brasileiro. Então, esse pensamento antinatalista, neomalthusiano, é algo que eu repudio com muita força. Então, essa é a proposta dessa turma para a paz mundial, é isso. Um governo mundial, o controle populacional, o controle psiquiátrico genético das populações. Né? Agora, a paz, naturalmente, é um valor cristão. E o que o Rodrigo Pedroso acredita nisso? Talvez vocês
me taxem de utópico, romântico, sonhador, mas quando Cristo nasceu, como que os anjos anunciam o nascimento? Estamos chegando no Natal, né? Gloria in excelsis Deo et pax in terra bone voluntatis, hominimus bone voluntatis. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, a paz na terra depende que os homens tenham boa vontade. Depende que os homens os seres humanos façam uma conversão interior. E sobre governo mundial, de certa forma, a Idade Média, com todos os problemas que podemos apontar, ela criou um governo não coercitivo, na medida em que a igreja ela servia-se de árbitro nas disputas políticas. E quando, por exemplo, como a mais sangrenta guerra da Idade Média foi a Guerra dos 100 Anos. Mas o que estava acontecendo na Guerra dos 100 Anos? Era a época do cisma do Ocidente, em que chegou a haver 2 ou até 3 papas ao mesmo tempo. Então, isso enfraqueceu a autoridade pontifícia e isso impossibilitou que ele pudesse mediar o conflito entre 2 reinos católicos, que era Inglaterra e França. Né? A Idade Média foi a primeira época na humanidade que conheceu o surgimento do direito de guerra. Que hoje temos as leis de Genebra, etc. Na Idade Média tinha a trégua de Deus, a paz de Deus, uma série de instituições que disciplinavam já que se não podia extinguir a guerra, que pelo menos ela fosse disciplinada. Então, em certas épocas do ano... Tivessem regras morais. Exato. Né, assim, época de colheita, você não poderia ter guerra, ou você não poderia destruir o resultado da colheita. Quem tinha que participar da guerra eram os cavaleiros, os trabalhadores não podiam ser obrigados a entrar nesse conflito. Né? Então, você tinha uma proteção para essas pessoas, né? Então o surgimento do direito de guerra se dá nessas instituições da Idade Média.